trama condutor e permanente que transita nas suas obras. Voltando às propagadas duas faces da escrita de Raul Brandão, a apolínea da luz e das paisagens e da morte, e a da morte, da tragédia e do fantasma, pretendemos que, pelo menos, nunca tiveram elas dois períodos de fabricação distintos, em que todas elas obras se mesclavam intenções descritivas e metafísicas misturadas, narrações naturalistas e intenções simbólicas e até absurdas. Diz o mestre, vivemos de palavras, vamos até à cova com palavras, submetam-nos, subjugam-nos, pesam toneladas, têm a espessura de montanhas, são as palavras que nos contêm, são as palavras que nos conduzem. E agora vamos à polémica. A placa que vamos ver aqui, que esta é tirada de um livro do Guy de Monterrey, creio eu, esqueci-me de fazer referência, da falta de Maurício Menezes Correia. A placa que vemos afixada na casa onde nasceu, dizem, indica-nos o ano de 1940 como da homenagem que o Jornal Notícias promoveu. Acrescentamos que, para conste, que a bonita composição da mesma foi de trabalho gracioso do escultor Henrique Moreira. No entanto, após pesquisas nos arquivos do JN, nunca nos foi possível encontrar qualquer alusão a esse ato naquele ano. Encontramos mais tarde, na obra Ao Encontro de Raul Brandão, coletânea das intervenções do colóquio que eu citei há pouco, organizado pela Universidade Católica do Porto e dirigido pela Maria João Renaud, em 99, uma outra referência dando 41 como a colocação da dita placa. Precisando ainda mais, Vasco Rosa diz que foi em janeiro de 41, tudo devido à persistência do jornalista Armando Gonçalves, que convém aqui citar. A certidão de nascimento de Raul Brandão, que estão aí a ver, que facilmente obtivemos no Arquivo Distrital do Porto, quando ele funcionava bem, hoje fui lá e demorei 2 horas e não consegui, para outra coisa, indica claramente que o mesmo nasceu na Rua da Bela Vista, 62, na Foz. Esta rua passou a ser de Raul Brandão em 1937. Tudo nos indica que não foi nesta casa que Brandão viveu sempre nas suas estadas na Foz e, ou sobretudo, não foi nela que escreveu parte importante da sua obra. O argumento principal eu nunca vi falar disto, mas pronto, alguma vez teria que ter algum gênio, não é? Calhou hoje. É factual. E estaríamos tentados a dizer provante. É que em carta à Teixeira de Pascoais, datada de 21 de junho de 1914, diz isto. No fim do mês vou para a Foz. Cantareira 61. Tem-me aí ao seu dispor. Aqui. Diz que ele nasceu na Rua da Bela Vista. Não há absolutamente dúvida nenhuma que o nome nessa altura era Bela Vista, porque senão o pai não teria aceitado isto. Ele diz ao Teixeira de Pascoais, com quem está aqui, no fim do mês vou para a Foz, Cantareira 61. Tem-me aí ao seu dispor, não disse Rua da Bela Vista 62, por acaso os números são quase iguais, mas... Qual o motivo por que Raul Brandão diria Cantareira 61 em vez de Bela Vista 62? Nome sobremaneira conhecido e usado, visto que na figura na sua certidão de nascimento. Seria o problema, que encontramos aliás, ao procurar a rua, avenida, estrada, Cantareira e nela o seu 61. Se isto funcionar, que é aqui do meu amigo Mesquita Guimarães, está aqui, vejam como se chamaria aqui, este é um mapa do Cerco do Porto, que voltaremos mais tarde. Nós queremos que, na altura do acabamento do Jardim do Passeio Alegre, se estendeu a Rua do Passeio Alegre para além, posterior, portanto, ao nascimento do nosso amigo Raul Brandão, e que se eliminou o que é um crime que a nossa União de Juntas das Freguesias terá um dia que resolver, porque nós temos que pôr a Cantareira como topónimo algures. E eu, por acaso, acho que devíamos acabar com a Rua do Passeio Alegre, onde ela naturalmente acabaria, que seria nos Pilotos, e a partir daí até à Rua de Sobreiras, se não estou em erro, portanto, a subida para o bairro da Rainha Dona Leonor, Rua do Bairro Dona Leonor, assim se chama, ser a Rua da Cantareira, para que o topónimo sobreviva, porque com 2 ou 3 gerações, com gente que vem de fora para a Foz e para a Cantareira, nomeadamente, provavelmente o topónimo pode-se perder. Queremos que facilmente resolveremos as duas questões, falta-nos o tempo e o saber, pois acreditamos que não faltarão registros de Cantareira como rua, quase seguramente alterada quando a feitura do Passeio Alegre, conforme eu disse. O mesmo problema com 61. A atual Rua do Passeio Alegre seria
o atual, o número 61 da Rua do Passeio Alegre, seria hoje por aqui. Se fôssemos a crer na numeração que na cidade, felizmente, muito pouco mudou. Mas estamos em crer que teria havido uma reorganização numérica e física das ruas, tendo a do Passeio Alegre avançado até à Rua do Bairro da Leonor, quando anteriormente a Cantareira começaria por alturas do Alto do Mato. Para quem não conhece, o Alto do Mato é aqui. É aqui. Bom, depois temos as interpretações, que eu admito mais subjetivas, mas recheadas de elementos que pelo menos suscitam interrogações. Um deles é este. Por que é que Brandão não faz referência, não descreve a igreja e o seu adro? A casa onde ele nasceu, dizem, é esta, a igreja está ali. Não faz referência, então não descreve, não fala da igreja e do seu adro, mas quando, afinal, mesmo ali ao lado, teria nascido. Conheço-lhe uma frase dos pescadores, apenas, vem os dias de névoa, quando o sino da igreja tange, chamando os homens perdidos na cerração. Portanto, o sino da igreja tocava, não havia ainda a chamada ronca, e, portanto, o sino da igreja tocava quando havia nevoeiros, e os pescadores tinham uma noção já da proximidade ou da longura da terra. E que me lembro, portanto, mais nada, nunca mais cita a igreja da Foz, que eu saiba em lado nenhum. Tendo nascido ali ao lado e sendo tão descritivo nas suas coisas. Não é estranho, portanto, num homem atento e religioso no sentido puro do termo, que não inclua nos seus cenários um edifício imponente, monumental e bonito como a nossa matriz? Nunca aluda a uma brincadeira de infância ali passada, uma procissão, uma festividade, um funeral. Nunca. Depois, isto é a vista da entrada da igreja para a casa, que é, desculpem lá, que é esta aqui. Depois temos isto, que também é bastante probante, embora eu admita aqui também um grau de subjetividade. Há esta afirmação claríssima nas memórias, volume 1, de posicionamento no lugar. Cito: sento-me no degrau da minha velha casa e sei a vida toda desta gente. Ali de fronte, eu repito, ali de fronte são os tanques, onde 20, 30 mulheres de saias arregaçadas lavam a roupa suja. Gritos, rixas, alaridos, um momento de silêncio e ouve-se o bater compassado da maré que vai, vem e lhes molha as pernas nuas. Para quem sabe, como nós sabemos, e a maioria dos que está aqui, que este lavadouro, depois, entretanto, foi removido e mudado de local, mas que se situava, portanto, por aqui, não é? Portanto, eu vou voltar atrás, porque falta aqui uma imagem que eu julguei que eu tinha posto e não pus. Portanto, o mistério acentua-se. E continua. Pegada à minha casa, fica a do Moutinho. Não conseguimos saber quem era o Moutinho. Viela escura, trapos, peixe e 10 famílias numerosas. E do outro lado, a fonte de granito, para onde passam as raparigas com as mãos na cinta e o cântaro de barro equilibrado à cabeça sob a rodilha. Esta vista é a fonte que está ali escondida por um tapume de publicidade aqui por trás. Como então? A fonte de granito de um dos lados da sua casa? Digo eu. Nota, não esqueçamos que o nome de Cantareira já está referenciado em 1258 nas inquirições de Afonso III. Continuo. E esta descrição ainda dos pescadores. A Foz está viva. Tenho adiante de mim a Foz da outrora, a Foz que já não existe, a Foz dos mortos, com o movimento, os tipos e a paisagem, ponto. Lá em cima o monte, com M grande, tinge-se de sol, cá embaixo o rio tinge-se de azul. A Cantareira, num cantinho, adormece. A grande fonte de granito doirado, a casa do António Luís, a nossa velha casa com os degrau de pedra, os varais das redes até à corguinha lajeada de grossos burgos e ao largo o farol. Os varais das redes estão aqui, que servem também para secar a roupa, como em todas as localidades pescatórias. O mar embala o cabedelo. Uma luz como não há outra e que estremece com o movimento e os reflexos da água, um ar como não há outro e que ainda hoje respiro como a própria vida. Silêncio. A Foz vai dourando lentamente, ano atrás de ano, crestada pelo ar da barra, camada de sol, camada de salitre. Continuemos. Nos pescadores escreve: ao lado da casa que subia em socalcos pelo monte, aqui M pequeno, subia também uma escada de pedra em patamares até lá acima.
Do quintal mais alto que os telhados via-se o mundo. Era dali, saltando o muro, que eu partia para excursões maravilhosas através do Pinheiral do Laje. Não consegui encontrar ainda o Pinheiral do Laje, mas lá chegarei. Portanto, a crer no que ele diz na minha tese, a fonte está por aqui e uma das casas seria, a casa dele seria esta. E aqui seria o Pinheiral do Laje, aqui em cima, que seria impossível haver um Pinheiral do Laje por cima da casa onde ele nasceu. Não é? Que eu mantenho, quer dizer, a minha tese não é contra que ele tenha nascido ali, podia perfeitamente ter nascido, mas não escreveu ali praticamente nada. Ora, o Pinhal da Laje não poderia ser o ponto de partida para excursões maravilhosas caso a casa fosse pegada ao lado da igreja, como eu disse. Porque o que ele fala não é o monte com M grande, fala de um monte, um qualquer, por acaso o que está por trás da casa dele, que ele situa acima do lado, que ele situa, portanto, acima da casa dele e não acima do lado da igreja. Não é um topónimo, é um nome. E mais, nas memórias, em 1918, lá está a velha casa, isto volta a repetir a Cantareira, portanto a zona da casa que eu presumo seria por aqui, e ali está o lavadouro das senhoras, não é? Lá está a velha casa abandonada e as árvores que a minha mãe por sua mão dispôs, a bica deita a mesma água indiferente, o mesmo barco arcaico sobe o rio, e num outro trecho, o murmúrio da minha bica não me sai dos ouvidos até a hora da morte. Ora, não ouvimos nunca falar ou nunca lemos, podemos enganar-nos, claro, nestas coisas nunca se sabe, de nenhuma bica a correr junto ao lado da igreja. Temos a fonte dos frades, sim, mas essa até 200 metros mais a norte, em frente à casa mortuária. Ora, junto à agora proposta situação da casa, proposta por mim, existe a fonte de granito, e curioso, tem uma outra bica ali mesmo ao lado, descentrada. Não sei se já repararam, tem duas fontes, a fonte propriamente dita e depois tem uma bica ao lado, uns 7 ou 8 metros. Recordamos ainda, sem a termos encontrado de novo, eu não a encontrei, eu sei que a tenho, mas como tive uma mudança na minha vida, eu tenho coisas empacotadas e não encontrei, mas posso afirmar-vos que há uma referência de Rua Brandão que diz que no seu quintal, na sua infância, se recordava ainda de ter encontrado pedaços de granadas provindas da Flecha dos Mortos. A Flecha dos Mortos foi um dos redutos liberais, estamos a falar de 1833, 34, e que está aqui. Ora, a Igreja da Foz está aqui. Ora, a casa que eu proponho está por aqui. Portanto, a Flecha dos Mortos está ali. Seria muito mais provável que os restos de granada pudessem ter que ir ali, portanto, pedaços de ferro, imagino, e que ele os tenha encontrado ainda, ele ou os familiares, na sua quinta. Portanto, a posição das Flechas dos Mortos torna-me bastante inverosímil a tese de que seria junto ao adro, ainda por cima numa parte muito mais construída, onde podia bater nos telhados das casas que estão por de cima. Terminamos com dois testemunhos que cito de textos, aliás, roubados ao Vasco Rosa, que os publicou e muito bem. José Sarmento, em dezembro de 1930, evocando o escritor, diz: essa casa da Cantareira, nesta hora em que a evoco no alto de uma rocha, nesta hora em que a evoco no alto de uma rocha, como uma águia soberba de dominar, vejo a figura esguia do baiulo, como lhe chamávamos, ao Brandão, na porta que dava para a estrada, a estender-nos os braços. Estrada? Qual estrada? A Rua da Bela Vista? Seguramente não chamaria estrada a essa rua. Por certo, a estrada marginal, isso sim, que emparelha com o rio a partir do Passeio Alegre e que vai para o Ouro, passando por Sobreiras. E ainda, e cito de novo um texto publicado pelo Vasco, Manuel Mendes, quem visita ao local, a casa, a tal casa da Rua da Bela Vista, Rua Brandão, não reconheceu naquela casa a que o escritor se referiu subejamente nas memórias e nos pescadores. Nem ele, nem eu. A Flecha dos Mortos aqui não interessa. E concluo que, face ao atrás dito, a possível casa, ou casas, pois chega a falar na casa da avó ali ao lado, onde boa parte da sua obra foi escrita, se situará por estes lados, bem junto ao rio, aqueles lados que eu citei, na sua Cantareira, onde, no convívio com marítimos e pescadores, ganhou o alento e o talento para nos oferecer um monumento literário imperecível. Obrigado pela vossa atenção. Sr. Nuno Ortigão, Sra. Maria Lacerda, minhas senhoras, meus senhores, desculpem-me ser assim, mas é mais fácil. A minha
interferência hoje surgiu de uma conversa com o Dr. Val Figueiredo e de uma certa brincadeira aqui com o meu colega de mesa que falou antes. Porque, por causa da dúvida da casa do Raul Brandão, eu não sou um estudioso da obra de Raul Brandão, nem coisa que se pareça, conquanto o meu cruzamento com o Raul Brandão se tenha dado por volta dos meus 16 anos, com um professor absolutamente fantástico que eu tive de História e de Filosofia no Liceu Alexandre Colano, Dr. Castanho Fortes, e que, na altura, entre uns livros do Marx, do Kafka, deu-me o humus para eu ler. É um bocadinho pesado para ler com aquela idade, mas gostei e originou uma certa discussão com o que foi bom. Mas vamos ao que nos interessa. Deixe-me só ver como é que esta coisa anda. Como é que isto se passa? Como é que isto se faz passar? É aqui. É na parte inferior, pronto. Temos aqui o Raul Brandão, que, como nós sabemos, nasceu em 12 de março de 67 e morreu em 5 de fevereiro de 1930. Por isso, daqui a um mês e pouco, fará 85 anos sobre a data da sua morte. Eu, nesta exposição que vou fazer, vou pôr 3 assuntos. Um deles é a casa, outro será a placa e o outro será o monumento. Vamos à casa. Este mapazinho persegue-nos, felizmente, desde novembro do ano passado, e aqui temos a casa onde nasceu Raul Brandão, por isso, Rua Raul Brandão, hoje em dia, número 62, Rua da Bela Vista, quando ele nasceu, e antes dele ter nascido, por volta de 1936, até 1936, foi Rua da Boa Vista. Em 1936, quando a Foz foi integrada no Porto, passou a Rua da Bela Vista para não haver duas com o mesmo nome, porque a Rua da Boa Vista já existia. E não é normal na mesma terra existirem duas ruas com o mesmo nome. Podem existir 2 ruas ligadas à mesma pessoa. E nós aqui no Porto temos um caso desses, que é a Rua Marechal Saldanha e a Rua Duque de Saldanha. São ambos a mesma pessoa, mas numa é Marechal e no outro é Duque. Portanto, quer dizer, mudou. Ora, pronto. Aqui está a casa. Esta é a casa que é considerada ou que está eleita como sendo a casa onde nasceu Raul Brandão. Eu, de modo algum, estou em desacordo com o Pinto da Silva na situação de que não terá sido nesta casa que ele viveu a maior parte da sua vida, nem coisa que se pareça. Para mim, esta casa, eu tenho quase que a certeza absoluta que foi onde ele nasceu. E esta casa era a casa dos avós. Não seria a casa dele, mas sim a casa dos avós. Porquê é que ele nasceu lá? Porque é normal. Quer dizer, naquela época era perfeitamente normal as filhas, e estes eram os avós maternos, irem à casa da mãe para ter os filhos. Sentiam-se muito mais protegidas, muito mais acompanhadas e, portanto, essa situação poderia acontecer com toda a facilidade. O registro de batismo está aqui, 12 de março de 1867. Eu só quero dizer uma coisa, hoje em dia eu tiro isto em 5 minutos pela internet. Vou à base de dados, entro na biblioteca, na ADP e vamos lá. Diz que nasceu no dia